Boa, boa! E aí, bora tomar o choque de consciência novamente? Meu convidado vai te colocar esse destravar no âmbito empresarial. Você vai entender que ele tem experiência de causa para tornar a tua equipe forte. Você, dono de empresa, enfim. Eu falo do meu amigo, o palestrante César Galindo. Seja bem-vindo ao nosso convite que muito gentilmente você nos atendeu. Muito obrigado, Roberto. É um prazer, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui, não é? Consciência Pod, e podcast maravilhoso que tem levado aí, não é, muita reflexão para as pessoas e colaborado com a sociedade de uma forma geral, né? Então, parabéns pelo trabalho E também. é uma linha consciente, principalmente eu disse aqui na abertura, eu fiz uma abertura aqui, sobre a provocação consciente que você coloca justamente no meio dos negócios, a venda. A venda. Você é um estudioso, é um curioso, enfim, você entrou nesse universo e você, a hora que olha para trás, desde que o mundo é mundo, a venda existe, né? Tem como Ah, imaginar qualquer coisa sem a venda? não existe, Roberto. Tudo é venda, né? Às vezes as pessoas se preocupam, mas eu tenho dom para vender. Para, é bobagem. Né? Essa história de dons é muito relativo. Você precisa ter a vontade de aprender sobre produto, aprender sobre pessoas, né? E comercializar. Porque, na verdade, nós estamos vendendo a todo momento. Então, eh, a todo instante você está vendendo. Se você está numa empresa, você quer galgar cargos maiores, você precisa o quê? De vender bem a sua imagem, vender bem as suas habilidades, né? Então, a vida é uma venda. E para você, eu gostaria de começar com uma reflexão. Dizem que qualquer um pode vender, e pode sim. Tá? Qualquer pessoa. Vendas dizem que não é para qualquer um, é sim, mas não é qualquer um que consegue vender. Então tem que ter determinação, vontade de crescer, vontade de se desenvolver e as coisas acontecem naturalmente. E esse é o desafio teu, né, que você tem tido de colocar esse entendimento às pessoas que tudo, desde a sua apresentação pessoal, o seu estar em ambientes, o seu network, é tudo venda, né? Igual, nós estamos aqui fruto também de um network lá atrás, que comentávamos aqui. O César Galindo, eu vou falar um depoimento aqui. Eu o conheci através do engenheiro saudoso engenheiro Adas, que nós nos aproximamos ali, eu pude trabalhar com o engenheiro Adas e, na época, a gente isso eu tô falando de uns 20 e poucos anos atrás. 30 anos aí, vamos pensar. Isso. E ele pôde também ministrar algum serviço ali para a empresa do senhor. O senhor é empresário também, enfim. Como que foi, a figura do engenheiro Adas na época, esse ponto? Porque ele era visionário, né. Ele era meio fora da curva, ele enxergava muito hoje você vendo essa reflexão atrás, ele tinha cenários muito futuros, né. Como que você vê hoje aquela visão que ele tinha, bem futurista, vamos assim dizer? É interessante, você me fez lembrar dessa época do seu saudoso, né, Adas, José Carlos Adas, se eu não me engano, Isso, exatamente. e ele conseguia trazer para nós uma realidade, né, de um futurismo, como você falou, de, de inovação, né, de uma forma muito mais difícil de se conseguir do que nós temos hoje. Então, às vezes, a pessoa fala: Poxa, hoje é difícil a gente empreender, hoje é difícil a gente conseguir se destacar nesse mercado. Não, eu acredito que hoje sim nós temos muitas ferramentas e basta que nós saibamos utilizá-las para chegar em patamares diferentes. O seu Adas, ele era um visionário, ele enxergava, mas era tudo meio que um feeling, né? A gente diz que tudo está pronto no universo, mas acho que é pronto por essas pessoas que pavimentaram isso naquela época. Então, eu me lembro muito bem que para ele fazer um treinamento comigo, com a minha esposa lá em casa, a gente sentava, tomava um café, ele levava um videocassete, fitas cassete de imagens de filmes em inglês, né? Sim. Tudo bem com tradução e tal, mas coisas muito, muito antigas. E, para a época, já era revolucionário. Então, eu digo assim, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, Roberto, porque a gente fala: "Poxa, que saudade, que bons tempos são esses que nós estamos vivendo". Porque esse que foi um dos que pavimentou, que o senhor que você colocou muito bem aqui, esse feeling, na época, quem tinha se destacava e
aqueles que às vezes recebiam a informação parecia meio que inalcançável até, né? Porque quando apresentam um cenário totalmente fora da curva, é meio que inalcançável. Hoje, igual você bem colocou, tá bem acessível. Quando tem-se uma dúvida, se tira a dúvida ali, tem métodos, enfim. Esse tipo de, na época, era quase que impossível, talvez alguém que tá fora da curva colocar em prática. Hoje, se tem alguma dúvida, já amanhã já quer colocar em prática, dá tempo, né? Tem como, não tem ferramentas para isso? É muito mais rápido, né? É, Antes conseguia-se chegar onde a gente queria ou em patamares diferentes, porém era muito mais, batalhado, lutado, era muito mais pelo feeling do que por estudos, por pesquisas, né. Hoje nós temos estudos, pesquisas que nos levam a resultados, muito mais rápidos, até mais seguros, e antes, tinha muito laboratório, né, então você tinha que contar com algo que você imaginava que ia dar certo, né. Então o seu Adas foi realmente um precursor na nossa região e trouxe muita informação interessante e muitas empresas hoje estão sólidas devido a esse alicerce que ele ajudou a construir na época, né. bacana. Agora, uma curiosidade minha, bacharel em direito o senhor é? Escritor, palestrante, treinador de vendas e empresário. O bacharel em direito é um assunto técnico para transportar uma visão na prática, que é a parte de empresariado e também a parte comercial, que é a de vendas, são mundos um pouco desafiador para o senhor também, para você colocar na prática, não foi? Sim, apesar que eu vou falar uma coisa, cara, eu acho que eu respiro vendas, eu acho que Desde a desde o época. ventre, viu, porque eu me lembro que aos 11 anos eu gostava, já me interessava em ajudar meus avós na feira livre aqui de Prudente, né. Então ajudá-los a vender na feira para mim era um momento, a cada peça que era vendida para mim era uma momento de êxtase, né, de felicidade, mesmo não entendendo o que era o dinheiro, assim, muito bem na época, né. Então eu acredito que, eh E a parte do direito fortalece argumentos de venda, não fortalece? eu acho que tudo que você puder estudar, que você possa trabalhar outras áreas do cérebro, são benéficos. Eu até digo: "Poxa, leia um livro que não tem nada a ver com o seu dia a dia", né. Então que você está fazendo o quê? Fazendo a sua mente se expandir, buscar novos horizontes. Então, no sentido de treinar o cérebro, porque o cérebro é um músculo, precisa ser treinado, precisa ser exercitado. Então o direito, como faz você interpretar muitas coisas, estudar muitas coisas, me ajudou sim, né, de uma forma geral, a me Hã, tornar um vendedor um pouco mais de raciocínio mais rápido, um empresário, com uma mente mais ágil para encontrar soluções. Então eu até, levando, como você falou hoje, a provocação, comece a fazer algumas coisas que no seu dia a dia não são comuns, né, que você vai ampliando sua mente e seu cérebro vai se tornando mais rápido para tomar essas decisões tão importantes do dia a dia, não é? e a parte do empresariado, a parte de empresário, que há 32 anos que o senhor tenta, que você ó, eu vou corrigir, não é senhor, é o você. Cara, pô, chamar um amigo de senhor eu vou falar, viu. Me desculpa. Que você tem na parte com a mão na massa. São todos os dias um desafio novo, uma variável, e para quem gosta da respirar vendas, também é um gostinho a mais, né? Ser empresário é muito gostoso, sabe. Eu gostei muito dessa palavra que você usou, Roberto. Uma das coisas que me ajudou muito, né, quando eu amadureci em relação ao mundo, corporativo, né, a ao empreendedorismo, é aprender a trocar a palavra problemas por desafios. "Ai, que eu tenho uma baita de uma bucha. Aí eu tenho algo para resolver, quase que nativo". Não, poxa, não existe um problema maior do que sua capacidade de solucionar. Então, essa história de que ser empresário não é para qualquer um, eu sou tão apaixonado, porque quando você é apaixonado, quando você tem propósitos bem definidos, aquilo que pode parecer um bicho de 7 cabeças, acaba se tornando prazeroso. Então, eu tenho um prazer muito grande em ser empresário. Eu tenho um orgulho muito grande da minha empresa, da minha equipe. Então, a forma como você também enxerga aquilo que você vivencia te ajuda a sentir mais peso ou não naquilo que você faz, né? Lógico que quando você tem ferramentas, quando você estuda, as coisas vão se tornando mais fáceis. Porque o tamanho das suas dificuldades é proporcional, né, à falta de estudos ou de preparação. Quanto mais eu estou preparado, menos eu sinto esse fardo de ser empresário, não é? E poder também
essa experiência que tem na prática de pegar a mão na massa e dominar desafios e poder compartilhar dentro de uma palestra. Como que foi esse dia que você falou assim: "Eu vou compartilhar, porque isso eu não posso guardar para mim"? Isso é algo que eu pude observar e eu pude descobrir esse desafio que é possível e eu preciso compartilhar. Como que foi esse momento? Vou transbordar na vida de alguém. Você criar muita coragem, Você era porque meio tímido é, ou não? eu acho que sim. Eu até brinco que eu sou um ator de teatro frustrado, né? Eu sempre quis ir para os palcos, né? Porém, é aquela história da procrastinação, né? Ah, depois eu faço um curso, depois. E paralelo a isso, eu sempre gostei nas reuniões das empresas onde eu trabalhava de participar mais ativamente, ajudar vendedores com técnicas, estratégias, né? Sempre dava minhas pitadas. E eu fui vendo que ajudar pessoas a encontrar propósitos, ajudar pessoas a mudar de nível, fazia parte do meu dia a dia, e eu queria muito isso. Porém, eu tinha um certo receio de misturar a imagem do empresário César Galindo com o palestrante. Pô, eu vou lá pro palco, os caras falam: "Pô, mas quem é esse cara?". Então, demorou um pouco para eu aceitar-me como um palestrante, né, talvez por autoestima ou realmente esse receio, da superexposição. Mas aproveitando, como você falou hoje, que nós estamos levando o pessoal a refletir, espera não. Tá afim, se joga, vai, faz acontecer. E se você não é tão jovem e acha que já passou do ponto, não passou não. Eu vim para esse mundo com 42 anos, né? Desde os 25 anos querendo fazer. Olha, Então, eu gosto muito de uma frase de Anthony Robbins, né, um conferencista americano, que ele diz: "Saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino". Então, independente de onde você estiver hoje, no patamar que você está, tome a decisão do que você quer, trabalhe muito fortemente que as coisas vão acontecer. e torna depois natural, né? Depois que você quebra essa barreira, Ah, fica natural, não fica, ô César? maravilhoso. E é muito gostoso quando você percebe, e eu tenho recebido feedbacks aí muito interessantes, de pessoas dizendo que, poxa, cresceram em X as vendas, que as empresas começaram a lucrar mais depois que fizeram meus treinamentos, né? Que os líderes hoje conseguem ter a equipe mais nas mãos depois dos meus treinamentos. Então, poxa, quando você tem um propósito, quando você é apaixonado, quando você influencia pessoas a fazerem bem feito e você percebe os resultados, isso é impagável, Roberto. Comentávamos aquele dia que eu lhe fiz uma visita, eh, a gente comentava exatamente sobre isso. Quando a gente, transborda na vida de alguém, vê o resultado, que é o famoso feedback, né, as pessoas saindo daquela linha do comodismo até, e não é tangível, né, é coisa, que não se paga, né, é prazeroso demais. Para quem rompeu a barreira e transbordou e vê esse resultado, é prazeroso demais, né. É que você falou, é intangível, né. E na verdade, as coisas que mais têm valor no mundo são as intangíveis. O amor, como que você, consegue né, ou noites bem dormidas, prazer em receber, pessoas que você gosta. Então as coisas intangíveis, na minha concepção, são as mais valorosas da vida, né, o que mais dá valor. Eu tenho falado, eu tenho trazido tema esses tempos, em alguns episódios para trás, sobre saúde. O tema saúde, tanto no corpo físico, mentalmente, ele é muito importante. Mas quando a gente transporta esse tema saúde para dentro da empresa, a saúde de uma empresa, e aí é onde que entra a tua área. Imaginemos que o ponto vital de uma empresa, um deles, né, seja a área comercial e a área, administrativa financeira. Como ele lidar com a saúde financeira e a saúde comercial de um negócio? Porque, para ilustrar muito bem para quem nos assiste, é um exemplo prático. A saúde de um negócio está nesses 2 pilares também, né. Sim, até eu tenho um dos treinamentos meu empresariais, que é construindo uma empresa lucrativa, e eu falo que muitos empresários muitas vezes se perdem, né, por perder o foco no lucro. Por mais que você fale: "Olha, eu tenho a missão da minha empresa, a visão, os valores", mas a prioridade número um de uma empresa e que eu vejo, muitos empreendedores não ligarem, não darem tanta importância a isso, é trabalhar
com margens saudáveis, é trabalhar em cima do lucro, é pensar em estratégias de crescimento, otimizar custos, maximizar lucro. Então, é por isso que eu digo, o empresário precisa se estudar, precisa se buscar ferramentas, né, métodos, porque a gente até então trabalha muito no feeling, né. Sim. Então, a saúde de uma empresa é que torna ela próspera. E com esse olhar, até o comandante da operação ali tem a saúde física também, né? Porque imagina um empresário ter que todo dia ser no famoso feeling. Feeling consome, né? A saúde. É, a gente às vezes carrega um fardo muito pesado por não pensar estrategicamente, né? A gente fica muito no operacional, muito no dia a dia. Eu até costumo brincar que a gente, às vezes, parece um gato. A gente vive igual um gato em cima de um telhado de zinco quente, né? Sempre pulando, sempre buscando coisas novas e não paramos um pouco para refletir, pensar a nossa empresa de forma mais estratégica, buscar novos conhecimentos, buscar alianças estratégicas com outros empresários, né? Eu até digo que muitas vezes a gente não consegue prosperar porque quer andar sozinho também. Poxa, qual foi a última vez que você, empresário, sentou com alguns empresários para debater sobre o seu negócio, sobre negócios, criar alianças, né? É o poder do network, não é? Network, fantástico, fundamental e imprescindível para quem quer romper a Subiu o bolha, nível, quem né? quer subir o nível. E como que foi ali essa experiência lá para trás? Vamos falar. Hoje o digital ele tá muito aquecido. O comercial voltado a um âmbito digital, universo tecnológico, ele tá muito aquecido. E para você fazer uma tradução, para você trazer da época, tão latente o mundo físico e vir para o digital e se posicionando, como foi? Como tem sido e como foi esse desafio para você? Antes de mais nada, nós temos que ter o poder da antecipação, né? Quando você vê que tem alguma coisa de realidade, muitos falam: "Ah, isso é modinha, isso é", né? Tem gente que até eu ouço falar, ah, que poxa, mas o Instagram, as redes sociais que estão aí, é muito difícil eu me adaptar. Pô, mas olha quanto há mais de década que já estão aí. Então a gente é que não começou a utilizar essas ferramentas desde quando elas surgiram, né. Então, essa adaptação é importante, né. E hoje nós temos, se você de repente não tem uma habilidade, eh, muito grande para lidar com o mundo digital, nós temos agências, nós temos, pessoas capacitadas para te ajudar com tráfego pago, né, com estratégias de marketing. Então hoje o mundo também te oferece essas possibilidades. Agora, abrindo um parênteses aí, Roberto, você falou como que a gente transporta, né, daquela época em que o vendedor era aquele que mais gastava sola de sapato, né, o bom vendedor é aquele que tinha sola de sapato gasta, que é aquele que ia bater e falar, mas é importante também vocês que estão nesse mundo digital entender que mesmo da maneira digital, quem humanizar o atendimento, quem humanizar o relacionamento com os clientes vai se destacar. O senhor, Você você tem trazido eu tô tem me acostumar aqui. aí Você tem sério. trazido você tem trazido essa parte humanizar. Você acredita que os algoritmos, eles são treinados exatamente para ver esse lado humanizado de quem está colocando a originalidade? Sim, você parece estar conversando com uma pessoa ali, e parece que Isso, essa então pessoa é extremamente íntima sua, né. isso que dá o engajamento tão, É. de forma potencial, bem amplificada, e os resultados vêm na venda. Então, e Agora trazendo só um pouquinho, Roberto, sim, eu vou quebrar um pouquinho isso aí. E trazendo aqui para o mundo, de quem ainda não está com o algoritmo ou quem ainda não tem os robôs, né, trabalhando em prol, o próprio vendedor que manuseia o WhatsApp precisa ser um pouco menos frio naquele primeiro contato, né. Mesmo que você não tenha, os robozinhos, poxa, coloca alguns emojis para deixar mais interessante, não coloque textos, muito grudados, faça espaçamento entre blocos, quer dizer, nós precisamos tornar mesmo a comunicação pelo WhatsApp mais interessante, criar uma conexão. Poxa, o cliente aconteceu esses dias de eu perguntar, o preço de um determinado produto, tá, em uma loja, não vou falar porque de repente, né, vão entender do que eu estou falando. Mas de um determinado produto, falei: "Qual é o preço tal?" Ele falou: "Tanto". Eu falei à vista: "Tanto desconto". Quer dizer: "Bom dia, qual o seu nome?" "Ô, seu César, que bom recebê-lo aqui, estar com o senhor em conexão.
O senhor prefere um modelo assim ou assado? Qual tipo de utilização? Vai ser área interna, vai ser área externa? Então, quando mesmo pelo WhatsApp, né, Meios tecnológicos meios tem que ter um tecnológicos, você precisa ter uma conexão com o a cliente. humanização ela é muito importante. A vendas é o eu costumo dizer que é a conexão de coração, né. Sim. Porque no fundo, Roberto, você compra de quem você gosta. Então Não é nem o preço, né. existe uma coisa chamada a venda antes da venda. O que é a venda antes da venda? Primeiro eu vendo a minha imagem. Primeiro eu faço com que a pessoa comece a se interessar por mim. E depois vender produto, vender serviço, se torna consequência, é muito mais fácil, não é? Esses 12 anos que você, Galindo, colocou assim: "Não, eu vou, modular cursos, treinamentos voltado à área de vendas da equipe, treinamento e também a líderes". Qual foi o maior desafio? Ou qual foi desses cursos o desafiador para você colocar e olhar e falar: "Poxa, parte de liderança, esse curso, esse tema, enfim, ou parte de vendas, esse curso ou esse tema, enfim". Qual que foi o maior desafiador aí? Acho que o maior desafio, Roberto, não foi nem elaborar, nem criar os cursos. O maior desafio foi eu me preparar da melhor maneira possível para poder ter uma entrega forte. Para mim, porque para mim não faz sentido eu lançar um curso, lançar um treinamento, se realmente não transformar isso em resultados. Antes de fazer, eu vou falar uma confidência aqui, tá? Antes de fazer uma palestra ou um treinamento, eu faço uma oração e peço que valha a pena cada centavo daquelas pessoas que investiram em mim, que aquilo se reverta realmente em resultados. Então, o meu maior desafio, voltando um pouco, é, acima de tudo, o que essa pessoa está ganhando em fazer meu curso? Aí depois começa a fazer mais sentido para mim ministrar minhas aulas, meus treinamentos, minhas palestras. E esse desafio de tornar prático aquilo que você quer entregar, na área de liderança, hoje, o coração do líder, ele é um pouco mais difícil de ser alcançado ou o coração do vendedor? Como que é? É tranquilo, sabe? Tranquilo? Eu procuro ser o mais prático possível e, no fundo, o que eu procuro entregar? Olha, você tem esses caminhos. Não necessariamente, porque não existe um modo, não existe uma receita de bolo pronta, né? Sim. Não tem aquilo que é certo ou errado, tem o que dá certo e o que não dá certo. Então, eu falo para a pessoa: não perca seu DNA, não perca suas características, porém, procure, minimizar um pouco alguns dos seus vícios, não é, e potencializa aquilo que você já tem de bom, né. Então você minimiza as suas dificuldades e potencializa o que você já tem de positivo. Ah, então hoje, por exemplo, o líder tem que sair daquela história de que o líder está lá como um vigia, como um cão de guarda, eu estou aqui só para dedurar o time, não. O líder ele tem que sair da condição de chefe e entrar para a condição de mentor, de orientador, de mostrar à equipe o quanto eles ganham fazendo bem feito. Motivar a equipe a entregar o seu melhor. Então, é quando o líder começa a ter essa percepção, é importante de entender que o time dele é um aliado e não inimigo, e eu vejo líderes cometendo erros bruscos demais, absurdos, falando: profissional é tudo igual, profissional quer arrancar o nosso couro. Não, eu tenho um orgulho muito grande de mim. Talvez essa sua visão em relação aos seus liderados é que está criando essa barreira. Então, quando você traz eles para você, mostra que juntos nós podemos fortalecer muito mais o time, que os resultados podem ser muito mais positivos, e aí mãos dadas, né? Clarice Lispector já dizia, né? Dizem que é até um provérbio árabe, que se você quer chegar mais rápido, você vai sozinho. Agora, se você quer ir mais longe, vai acompanhado, vai com a equipe junto. Muito forte esse momento que você traz, porque a visão de liderança, jamais pode ser uma visão de: a pessoa tem que fazer porque eu estou pagando". Não é, né. É colocar o ombro embaixo ali, carregar junto, estar no companheirismo, né. É muito, desafiador, porém é muito prazeroso a hora que chega junto, vem um resultado, e aí a equipe fortalece, né. Exatamente. Quando você fala: "Faz isso porque eu preciso que você faça", o colaborador até faz naquele momento, mas não faz
por entusiasmo. A hora que você virar as costas, ele vai fazer errado de novo, né. Então, porque no fundo, isso é do ser humano. Os seus colaboradores não querem saber o quanto você ganha, eles querem saber o que eu ganho fazendo isso. E Ex quando o líder consegue ter essa percepção que você fazendo bem feito, você vai ganhar isso, 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 você vai ser beneficiado nisso ou naquilo, aí o cara falou: "Opa, espera aí, então vale a pena eu fazer". E aí você influencia as pessoas a fazerem. ô Galindo, o teu livro, hoje, como que você foi rascunhando, trazendo essas experiência, e é natural que surge, né, da prática, né, a mão na massa, eu sempre falo aqui, e como foi colocar também a escrita ali, e um material forte de referência ali para que qualquer um observe e fala: "Poxa, tem conteúdo apropriado para o meu dia a dia de forma prática". Como que é isso? É quando você não quer inventar muito, né. Quando É, você falou muito bem, quando você é prático. Então, quer dizer, procurar falar a linguagem da sua plateia, dos seus espectadores, dos seus leitores, né. Pra mim foi muito fácil, porque eu só coloquei ali cases do que aconteceu mesmo na minha vida, daquilo que eu vivenciei. Eu vou até falar uma coisa, Alberto, você falou uma coisa interessante. Acho que todo mundo poderia escrever um livro, sim, sabe. É muito simples, é engraçado. Tudo na vida você precisa o quê? Começar. sim. Eu tirava meia hora por dia, ia até uma sala lá, quietinho, começava a pensar, rascunhar, escrever, ia lembrando. Cara, vai puxando, vai aparecendo tanta coisa. Então, todo mundo que está aí vendo, faz esse teste, começa a escrever. Lembra da sua infância, lembra da sua trajetória, escreve a sua biografia. Você vai perceber que quase sai um best-seller dali. Que ajuda muito, né, esse testemunho, até são testemunhais, né, momentos inusitado que compartilhado é uma luz de esperança para aquele que às vezes vai buscar naquele tema, né. Exatamente. Para quem escreve, é engraçado, né? Você, se de forma até amadora, está escrevendo, não estou falando para você publicar, não, mas para você mesmo, para como é um hobby, escrever um livro da sua vida, você vai ver que você tem tanto motivo para comemorar. Sim. E às vezes a gente fala: "Poxa, eu estou numa fase tão ruim", mas você começa a escrever a sua história, você começa a relembrar a sua história, fala: "Pô, espera aí, eu estou reclamando do quê? Olha olha por onde eu passei, olha o que aconteceu na minha vida, olha quantas vezes, de repente, eu não estava enxergando nenhuma luz no final do túnel e hoje eu estou onde eu estou". Documentar isso aí é como se Documentar isso fosse um troféu ali da pessoa é, da gratidão, né. exatamente. Isso te dá mais autoconfiança para continuar firme. É muito importante isso. E esses momentos que você vai pegando confiança como palestrante, transbordando, tem palcos, qual que foi o palco que você observou, estava lotado, assim, você fala: "Poxa, que responsabilidade", como que foi? Eu tive vários desses, né. Eh, Poxa, o Célio até estava aqui, tá aqui no backstage aqui nosso, ele falou que assistiu uma palestra minha em 2012, né, na Associação Prudentina de Esportes Atléticos. Eu acredito que ali, né, Célio, tinha umas 500 pessoas, estava lotado, né. Fiz um evento no tênis clube também para umas 700. Aí eu fiz um evento muito legal no Hotel Ouro Minas, um hotel 5 estrelas, em Belo Horizonte, com 500 pessoas na plateia. Tive em Sobral, no Ceará, também um auditório lindo, fantástico, estava coalhado de gente, acho que devia ter ali umas 650, 700 pessoas. Então, assim, tiveram muitas, experiências agradáveis, né. E cadastrar-se, ou seja, estar dentro dessa escola de de vendas, né, é uma escola de vendas KLA. Como que é para você? A KLA é a maior empresa de treinamento empresarial do Brasil. Então eu Certo. fui selecionado para ser um dos licenciados, né, da KLA, e a gente atua em 3 módulos, né. Nós temos um módulo que é de vendas, esse é para dono de empresa, vendedor, gerente. Tem empresa até que eh, escrevem pessoas de outras áreas que não são de vendas. E acho que é legal essa percepção, né? Porque em uma empresa é fundamental estar muito bem fixado nas mentes de todos. Aqui todo mundo vende, né? Então Sim. todo mundo precisa transmitir uma credibilidade da empresa. Até um dos empresários ele matriculou os motoentregadores no curso de vendas. Poxa, interessante, mas por quê? Ele falou: não, é só meu cartão de visitas lá fora, né? Então, a gente tem o módulo um, que é para vendedor, gerente de vendas e dono de empresa. O módulo 2 que é para líderes, e esse é para gerentes, e que é construindo como conseguir uma equipe de alta performance, não é? Sim. E esse é para gerente e dono de empresa. Eu tenho o módulo 3
que é o para dono de empresa, que é construindo uma empresa lucrativa. Esse é para a gente trabalhar sobre estratégia de crescimento da empresa, maximização de lucros. Esse é um módulo assim para que olhe a empresa de uma forma geral, que é o momento que o empresário às vezes tem ali de pensar na empresa dele de fora. E também um momento de networking, que é um grupo VIP de 12 a 15 empresários trocando experiências, né? Hoje, o network, o poder do network, ele está muito em evidência, porque muitos, pelo Brasil, mundo afora, perceberam que, igual você colocou aqui, ninguém caminha sozinho. Sempre quem traz a visão de forças, eh, dependendo do tema, buscar apoio, furar a bolha, vamos assim dizer, vai mais longe. Então, imagina-se que nos 10 anos para cá, a palavra network ela tem sido muito bem observada. E um desses momentos também nessa escola que você tem, eh você é cadastrado ali, tem outros nomes também aí pelo Brasil afora que você dividiu o palco, não foi? Tem, muita gente boa. Inclusive até a gente teve um evento da KLA sábado da semana passada, né, no Rebouças, com 800 pessoas, e lá estavam vários palestrantes, a troca foi muito interessante, vários contratantes de palestrantes, né. Então essa troca de informações, poxa, você pega uma ideia aqui, pega outra ali, de repente o dono de uma indústria de calçados está falando com o dono de uma distribuidora de autopeças e passa um case que aconteceu na empresa dele, fala: "Pô, espera aí, dá para eu adaptar, dá para eu trazer também para minha empresa?". Então, essa troca, fazer a sua cabeça pensar em coisas diferentes, ajuda muito no seu dia a dia, né. Ô Galindo, você acredita que às vezes o que falta talvez no comércio local de qualquer cidade, é um local um pouco mais, dado atenção para esses treinamentos frequentes para esses empresários, para os seus negócios serem mais fortalecidos? Ou às vezes através de uma lei municipal, eu não sei, é uma curiosidade minha, uma lei municipal, dia do treinamento ou enfim, como que se discute isso? Porque existe a associação, comercial, empresarial e tudo mais. Como que se discute? Porque a saúde, voltamos a falar sobre saúde, a saúde de qualquer cidade próspera são negócios pujantes. Seja o lado comercial, empresas comerciais, mais o comércio ali, seja indústrias, enfim. Ter um local aonde que se trata isso de forma frequente, para o município torna-se bem salutar, não torna? Sim, uma cidade, um município onde tem um comércio pujante, onde tem um comércio forte, quer dizer, empresários fortes, aumenta a receita. Então, eu falo que muitas vezes você tem uma cidade interessante, porém se o comércio não for atraente, pessoas vão migrar para outras cidades. Aí há o contraponto, se você tem um comércio interessante, um comércio onde as pessoas são preparadas, onde os colaboradores são treinados para atender bem o cliente, pessoas de outras cidades vão se interessar em vir comprar. Então, é uma ideia fantástica, de repente uma associação comercial, um CDL, né, um grupo de lojistas, montar um networking para eles debaterem, sobre negócio, debaterem sobre a cidade. Ah, então isso eu acho que as lideranças municipais poderiam pensar com mais carinho. Porque Pensa-se muito, né, em obras, em grandes feitos, o que é importante, a educação é a fundamental, infraestrutura, saúde, sim. infraestrutura, tudo isso é muito bom. Mas o que irriga o comércio a verba ali circulando, são grandes centros É, comerciais. mesmo porque uma das grandes preocupações é o quê? O desemprego. Se você tem Exatamente. um comércio onde a demanda é grande, né, a procura é grande, aumenta também o nível de emprego, aumenta os impostos e que respingam também em uma prefeitura, É né. uma cadeia onde todos se beneficiam, porque a porta de entrada de qualquer negócio entra-se na área comercial e um treinamento bem feito ali torna-se todas as esferas, como você bem colocou, que empresários colocam vários setores de empresa para uma visão, como foi esse entregador lá que pôde fazer uma visão comercial, esse estava com a visão lá na frente, é o meu cartão de visita. Muito bem colocado. Exatamente. Então, quando você amplia essa visão, que a área comercial é onde que escoa todo, irriga, né, a cadeia do negócio, é uma saúde, vamos assim dizer, para o negócio, né? Muito. Agora, Roberto, eu até entendo alguns líderes, né, alguns gestores, associação comercial,
porque isso também é cultural e muitas vezes é responsabilidade do empresário não se preocupar com isso também, né. Infelizmente, eu ainda vejo empresários que não entendem que treino é tudo e tudo é treino, ou tudo é treino e treino é tudo, perdão, né. Tudo é treino, é desenvolvimento, é capacitação. E eu vejo, às vezes eu vou falar, oferecer meus cursos, a pessoa fala: "Não, mas o meu pessoal já é bom. Não, mas não adianta que eu vou treinar e a pessoa fica boa e vai embora". Fala: "Então tá, se você tá achando que é ruim treinar e ela ir embora, fica com ela sem treinamento na empresa para ver o quanto pode ser pior". Então, eu entendo muito que às vezes as associações comerciais, as entidades, eu sofro isso, do empresário não entender a importância da capacitação, né. De achar que porque fazia há 20 anos de uma forma e hoje continua fazendo do mesmo jeito e vai dar certo. Então, eu gosto muito de uma frase, essa sabe, eu evito esses jargões, mas aquela de Einstein, né, que insanidade é continuar fazendo tudo igual e esperar resultados diferentes, né. Exatamente. Então tem pessoas culpando o governo, culpando a a economia, culpando a concorrência, não é? Mas não enxerga que ele também não está preparado em criar uma empresa um pouco mais estruturada para atender a demanda. Exatamente. E eu tô vendo aqui, ó, um dos seus cursos, como se tornar um campeão de vendas. Na aula 4 você coloca aqui, eu achei muito importante, como transformar seus clientes em seus vendedores. Então esse famoso, eh, propagadores de notícias boas, experiências boas, é um desafio de qualquer negócio, porque imagina, você ter clientes vendendo para você, esse é o sonho de qualquer negócio. E é barato, né? Você não precisa nada. Você não você não você não precisa pagar férias, 13º, comissão, o cara não vai te pôr no pau, né. Porque é muito barato. O que que você precisa? De um atendimento com excelência, de um atendimento de coração, com cordialidade, generosidade, conhecer sobre o produto, porque hoje não adianta ser um vendedor, você precisa ser um orientador, mostrar para o cliente, não é, o porquê daquele produto, o como ele vai ser, beneficiado em comprar aquele produto. E mais uma coisa ainda voltando para o mundo digital hoje que isso ajuda muito, a gente não cuida da base de clientes da nossa empresa. Quantos clientes já compraram na sua empresa e você nem se deu o trabalho de fazer um pós-venda perguntando se ele recebeu o material, se foi bem feito? Com que frequência você manda uma mensagem para os seus clientes da base, só para avisar: "Olha, eu estou aqui"? E a Às gente vezes está sempre em busca de novos clientes, mas nos esquecemos daquele que já conhece a nossa empresa. torna-se mais barato até esse trabalhar a base, porque a experiência já foi degustada, vamos assim dizer, Claro. e a hora que você coloca, né, ele se um pequeno depoimento positivo que ele já fez, uma experiência única no teu negócio, você poder dar essa devida atenção, imagina-se que a tua base ela começa a tornar forte e esses sim vão vender e um cliente bem atendido, com experiência única, ele fala, ele sempre lembra. Eu costumo dizer que nas minhas experiências práticas ali em telefonia, eu vendia planos, de celular, a hora que o cliente chegava e te chamava pelo teu nome, aí eu gostava, porque lembrou o nome, é porque a experiência foi boa. Agora quando lembrava, aquele um meio que baixinho de óculos, né, "Ô, sou alto, pô". Falei: "Ixi, vamos lá, vamos Ainda lá". tá bom que lembrou que é baixinho de óculos, fala: "Ah, eu fui atendido, mas não lembro nem quem é". Não lembro se é homem, se é mulher, o que que é. Tem até uma máxima, né, uma frase já bem, antiga, mas que para mim não cai de moda nunca, que diz que quando o cliente compra, você é bom. Quando ele retorna, você é profissional. Agora quando ele indica, você é top. Então, o que é que você está fazendo para que a pessoa lembre e retorne e compre com você e te procure? E o que você está fazendo para que as pessoas te indiquem? Então, o vendedor não pode falar que ele não tem vendedores. Ele pode ter uma legião de vendedores. Basta marcar de forma positiva nas mentes dos clientes. Porque o terreno mais fértil para se fazer marketing, para se fazer publicidade, é dentro da mente dos clientes. Então, uma pergunta para você: como é que você tem marcado na mente dos seus clientes? Você, se colocando no lugar do seu cliente, o que faria com que você se procurasse para comprar outra vez? É desafiador essa pergunta.
Galindo, nós estamos infelizmente indo por finalmente, a conversa começa a ficar boa, esquentada aqui, fica boa. Mas hoje o Galindo palestrante, treinador de vendas, escritor, e o Galindo pai, o Galindo presente, o Galindo, esposo, como tem sido para você, todas essas experiências, quando você faz esse resumo de vida, você fala: "Poxa, o que que você pode trazer de forma consciente para nossa audiência, desse compartilhar várias experiências e também a tua vivência do dia a dia como pessoa ali, marido, como um pai, enfim." Eu acredito muito. Eu não gosto muito de convicções, mas de uma coisa eu tenho convicção. Na minha vida, pelo menos, funciona assim. Nenhum sucesso profissional faz sentido se você não tiver sucesso familiar. Não há nada que faça sentido você ter um sucesso lá fora se você não tiver uma base bem feita. Eu acho que é projeto de Deus isso, família. Família é o nosso bem mais precioso. Tenho a melhor mulher do mundo, que eu casaria mais 200 vezes com ela. Eu tenho um filho que foi o maior presente que Deus já me deu também. Então, minha mãe, perdi meu pai há 3 anos, irmã, cunhado, sobrinhos, tios, primos. Então eu acho que a maior riqueza que você pode ter é um lar sólido. Não existe um CPF, um CNPJ forte, se o seu CPF lá, chamado coração, não estiver bem também, não estiver muito bem alicerçado. Que bom. É muito boa é muito bom esse momento para fortalecer ainda mais bases que fortalece grandes momentos de antigas civilizações e até hoje, coisas prósperas que perduram, sempre tem uma base que sustenta. E por incrível que pareça, dos nossos convidados que sentaram aqui, vários dão a mesma, declaração, que a base familiar, o seio familiar, ele é muito, é aquele recarregar a bateria, refletir na vida, e quem crê no divino, buscar aquela força espiritual que a máquina chamada corpo humano precisa da mente bem adequada e do espírito bem animado, ainda mais quem mexe com vendas, né. Sempre, né. Acho que Deus, nós não podemos dizer que, a gente não é nada sem tem um espírito, né, assim. Isso para quem acredita, lógico, a gente respeita, Sim, né, sim, sim. independente de religião, de crença, mas eu acredito que quando você espiritualmente está bem, quando você é grato, para mim o sentimento mais sublime do ser humano é a gratidão, né, Gratidão. você não precisa de muito, Sim. porque às vezes a gente está sempre em busca do mais, esquece daquilo que você já tem, não é. Então gratidão é isso, é não pensar tanto em ter, e sim agradecer pelo que você já tem. Agora, para mim não é pecado nenhum também você poder proporcionar uma vida melhor para sua família, ter uma vida melhor, e até se você quer ajudar mais pessoas, ótimo, mas como é que você consegue isso se você também não conseguir angariar bens? Se você não tem uma empresa lucrativa para poder ajudar instituições, ajudar pessoas. Então eu acho que isso anda muito No junto, equilíbrio ali, no né. equilíbrio. E lá, agora para fazer o fechamento, quem que foi lá da tua infância até hoje, uma referência que hoje você fala: "Poxa, eu me inspirei nessa pessoa e hoje eu posso dizer que, foi ela que eu tenho essa veia comercial", igual você disse, né, que desde da sua infância era você já vendia, né. Enfim, quem foi o teu inspirador? Foi o teu avô que você falou? É engraçado que os meus eu acho que deve ter alguma coisa disso aí, porque os meus avós paternos, eles tinham uma pensão, um hotel ali perto da rodoviária, que levava até o nosso sobrenome, que era Galindoso Hotel, né, onde eu gostava muito também de atender hóspedes, servir as mesas. Era engraçado que eram uns quadros onde as chaves com os números, aquelas chaves de madeira, assim, ficavam penduradas, aliás, com o chaveiro de madeira, ficavam pendurados, Sim. e quando eu olhava aquele quadro vazio, eu falava: "Poxa, todos os quartos estão ocupados, que delícia". Isso com 9 anos. Eu não tinha ideia do que era empreender. E como eu te falei no começo da nossa conversa, também meus avós maternos na feira livre, eu amava quando minha avó vendia muito, assim, calcinha, sutiã, cueca, meia, essas coisas, mas quando vendia um vestido eu falava: "Uau!". Então, quer dizer, eu acho que isso veio eles foram sempre inspiração, né. E meus pais, a minha mãe sempre de uma pessoa que sempre entendia muito sobre a parte, crítica, né, de entender: "Poxa filho, até aqui é legal, aqui já não é mais tudo legal". Sempre, me segurava um pouco para eu não passar do ponto, acho que isso me ajudou muito.
E meu pai com uma alma, uma aura positivíssima, né, um ser que você gostava de ficar horas. Então, eu, assim, comercialmente me inspirei desde a infância nos meus avós e como, lema de vida, nos meus pais, porque, eu te falei, meu pai foi minha grande inspiração, meu grande amigo, chego a falar que foi o amor da minha vida para minha esposa até, mas assim, a união entre os 2 e a cumplicidade entre os 2 mais de 50 anos de casado, tratavam-se por bem, por amor, né, e um querendo o bem do outro, então isso sempre me inspirou, porque é o que eu te falei, né, comercialmente os avós, mas se não tiver também uma vida familiar, uma base, não vale muito a pena, né. O espírito não fica pronto, né, Não, não animado, né, fica. para exercer a gratidão, Fica né. manco, né, fica faltando coisas. Bom, estamos agora de fato indo para o finalmente. Se fosse falar hoje, para encerrar, esse universo digital, ele veio para ficar ou é uma ida sem volta ou ainda dá para ficar dos moldes antigo? E só achar que o cliente vai no balcão ali, o que que você falaria? A Ah, pandemia deu um recado para o mundo, né. expor muita coisa, né. Ela foi um acelerador muito forte, não foi? Então, você com experiência de várias causas, né, seja no âmbito de empresário, seja no âmbito de consumidor, cliente, seja no âmbito palestrante, desenvolvedor, enfim, qual é o recado que a pandemia deixou aí para todos quanto à saúde do negócio? Bom, antes então vamos retroceder um pouquinho. Esteja sempre preparado para os imprevistos. Eu acredito que as pessoas às vezes a gente não se prepara, a gente não tem um fluxo de caixa adequado, não tem uma saúde financeira, a gente às vezes vai muito para o lado do pessoal e esquece que a empresa tem que estar muito saudável. Aquelas pessoas que tinham uma empresa sólida, fortes, durante a pandemia sofreram muito menos, tá. Então só abrindo Sim, parênteses sim. para já que você falou em pandemia. Agora a pandemia veio só para antecipar algo que é inevitável, que é o mundo digital. Ou você encara e entende isso como uma verdade e não como uma modinha, ou você fica fora do jogo. É triste Isso. dizer, às vezes isso, né, que quem não se adapta aí nessa leitura, infelizmente, pode vir a fechar, Sim. infelizmente, não é? Ou vai ficar com as migalhas do mundo ali, né. Ainda vai ficar com aquela, sabe, vendendo almoço para comprar janta, tendo que apagar a luz da lojinha, porque, não dá para pagar a energia, trabalha ele e a mulher e o filho, porque não consegue, não tem rentabilidade, não tem cliente suficiente para pagar as contas. Bom, então, é uma realidade, é uma verdade. Às vezes as perguntas: "Ah, César, mas eu gosto tanto quando o cliente vai na loja". Eu também. Eu amo o zóio no Muito zóio. Eu interpessoal, né? gosto muito desse olho no olho, mas nem sempre é possível. Não é o que eu quero ou o que eu gosto, é que, na realidade, os clientes querem pelo menos pegar as informações iniciais pelos aplicativos, pelo WhatsApp, Meios pela meios digitais. digitais. Então, aí não é a questão de eu querer, eu ser contra, é o mercado que manda. Hoje 85% das pessoas, elas preferem um primeiro contato de forma digital. Aí depois, com o seu poder de persuasão, com a sua capacidade de integração, você pode levar sim o cliente para sua loja, você pode marcar uma entrevista na empresa dele, ótimo, mas a porta de entrada tem sido cada vez mais digital. E eu digo isso, porque eu tenho ministrado algumas mentorias, é justamente para fazer essa leitura àqueles que ainda estão resistentes a esse olhar. Eu costumo dizer, é como se fosse, aquele que ainda não entendeu que o negócio dele é o digital, porque assim como ele debruçou no mundo físico a encontrar um prédio, melhor localização, criar uma carteira de cliente, ir atrás dos seus fornecedores e fazer todo um promocional e debruçar ali, ele hoje precisa dar a devida atenção para essa nova realidade no digital. Então o negócio dele é o digital. É essa a visão que eu tenho tido, o Galindo. Eu tô certo nessa minha visão aí um Claro. pouco? É lógico que toda mudança gera Um um desconforto, né? desconforto, dá uma bagunçadinha. Pô, ninguém Sim. gosta de mudar. Se a gente pudesse ganhar mais sem ter que trabalhar mais, seria ótimo. Se eu conseguisse aprender mais sem estudar, sem ter que perder horas em livros, seria ótimo. Mas não tem outro caminho. E deixa eu te falar, depois que você aceita
as mudanças, que você se propõe a mudar, muitas coisas que pareciam um bicho de 7 cabeças, você vai ver que não era nada daquilo, que era só você colocar em prática, começar a aprender, se adaptando, que as coisas acontecem. Lembra quando você foi dirigir um carro a primeira vez? Você não botou o pé na embreagem, tirou do acelerador e foi apertando um, soltando o outro? Esse carro provavelmente afogou várias vezes e talvez você tenha pensado: "Meu, eu não vou dar conta disso não". Daqui a pouco você começou. Ó, nem combinamos sobre você falou aí, ó, sobre o carro, tirar carta. É exatamente isso que eu tenho aplicado. Como você tirou uma CNH, você tinha que debruçar no estudo, fazer toda essa linha de raciocínio, treinamento. Hoje muitos dirigem, guiam sem pensar, né? Porque já são, vamos falar, não é que não pensam, mas já o subconsciente já está treinado, né? Apesar que tem uns que estão andando sem pensar de verdade, quem anda imprudente sabe, tem muitos que mas então vamos lá. Mas é assim, né? Verdade. E nas vias digitais, eu tenho dito exatamente isso. Para você andar no universo digital, você transitar nesse caminho digital, que é uma rodovia digital, né? A cidade digital aí, né? Porque eu trago esse paralelo da CNH para a pessoa entender, poxa, a cidade digital ela é muito grande. Então, para que eu possa colocar o meu negócio ali dentro e trafegar, andar e colocar tudo na devida condição, eu não preciso ser um mecânico para entender tudo do carro ou um engenheiro mecânico para saber desenhar o carro. Eu preciso debruçar nos pontos vitais, saber a linguagem, o vocabulário, saber que o pedal tem que, igual você disse, né? Tem que apertar de forma correta, saber o óleo e a água tem que estar no calibre certo, a troca de marcha, sinalizações, e depois eu vou caminhar por essas rodovias de forma adequada. Então eu penso assim. E tem detalhe, tem muita gente boa para fazer isso para você. Pô, tenha uma empresa lucrativa, uma saúde financeira adequada, que você vai trazer pessoas também boas e vão fazer. Você não precisa se mergulhar. Eu, por exemplo, não vou estudar tráfego pago profundamente. Eu tenho uma agência que faz isso para mim. O Sim. que eu preciso é alinhando, mostrando um pouco, porque são tentativas, acertos, erros, né? Sempre isso no digital também e fisicamente é assim. Então você tem pessoas que possam fazer isso para você. E esse olhar que você debruçou em entender esse vocabulário e saber que você conversa de igual para igual com essa agência, é também reconhecer que o negócio precisa disso, né? Mas não tem dúvida. Que bom, que bom. A nossa conversa foi no final. Considerações finais de 1 minuto aí. Qual que seria uma linha consciente para a nossa audiência, ô Galindo? Ah, sempre que você tiver um propósito, quando você tiver uma ideia, não ouça muito as pessoas que estão te falando que não vai dar certo, que é quase impossível, né. Eu lógico, você não vai ser irresponsável, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que fazer tudo muito bem pensado, mas não tenha, uma mente muito limitante, né. Eu lembro quando eu vim a Prudente, trazer a KLA em 2016, vim falar desse treinamento, quando eu falei o valor, uma grande empresária falou: "De" aquilo me deu um negócio, né, eu era eu falei: "Por quê?" Ela falou: "Eu já tentei fazer isso aqui em Prudente, montei 2 salas de treinamento e não consegui aluno. Aqui você tá fadado a não se dar bem. Ou eu desisto, ou vou provar para essa pessoa que dá para mudar". E eu, com muitos esforços, Transformou em energia. transformei a energia dela e falei: "Não, vou potencializar isso e vou mudar essa cultura", porque essa pessoa me falou: "Prudentino não tem cultura de treinamento". E hoje temos 20 turmas de vendas formadas, 4 turmas de líderes formados, estamos indo para a terceira turma de donos de vendas e sempre com recorde de participação de pessoas. Então, acredite nos seus sonhos e pense sempre: os melhores dias da sua vida são aqueles que estão por vir. Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida, na sua carreira. Você tem todo o direito do mundo de ser feliz, de ser bem-sucedido. Obrigado por esse compartilhar de conhecimento, de experiência. E você que nos assiste aqui, já vai curtindo, compartilhando, entrega para alguém esse conteúdo, porque aqui foi depoimentos práticos do que ele vive, do que ele tem, experiência de causa. Ele pode ajudar muitos que às vezes estão meio que resistente em alguns temas aqui abordados. Galindo, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E estamos numa parceria aí forte, hein?
aquele dia teve um evento aqui, olha que está vindo uma outra novidade, depois eu te dou o spoiler. Que bom, Roberto. Então, obrigado a todos vocês que dedicaram o seu tempo aí, né, sua energia em nos acompanhar. E parabéns pela sua iniciativa de transformar vidas, de impactar pessoas, não é? E contribuir para uma sociedade melhor, mais justa, não é? E para uma cidade mais próspera também. E a região toda, né? Que é maravilhosa essa nossa região. Com certeza. É isso aí, curta, compartilha e comenta. E aqui, mais um Consciência. Boa, boa!